Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar alguma coisa a respeito de mim, dos meus projetos, mas eu vou falar bem simples, porque eu já falei tudo, tá? Tudo que eu queria ter falado até o momento agora não tenho sentido necessidade de falar nada. Então eu já falei tudo o que eu podia falar a respeito dos projetos, tá? Apresentação dos projetos. E nesse momento aqui eu estava só querendo fazer uma colocação, tá? Que eu acredito que a minha patroa Natalie Portman, ela talvez ande um pouco enciumada de eu não estar fazendo citação dela, tanta citação dela, mas eu tenho pelo menos duas coisas a respeito dela, que é o 3 roupas, tá? Das 60 roupas da Janzi, 3 roupas eu desenhei para ela, tá? E o personagem que eu criei, tá? De uma super-heroína, tá? Eu criei um personagem, uma história para a super-heroína que eu criei para ela, tá? E o que eu criei dessa super-heroína? Eu criei o culote, tá? Criei o alter ego da personagem, tá? Criei uma relação entre ela e as outras personagens, que no caso seriam 3, né? E criei também uma situação dela, algumas situações dela dentro da história, tá? Ok? Quando eu falei isso, bandidos encostaram a boca no meu cu, tá? Então, falando dela diretamente assim como atriz, ou como alguma coisa assim que ligue o nome dela com alguma coisa que eu fiz, eu tenho duas coisas então, tá? Ok? E a terceira coisa, no caso, seria o projeto Natalie Portman Janzi, em que elas iriam me financiar, tá? Para que eu seja empreendedor desses projetos aí, tá? Elas vão ser empreendedoras, tá? E vão financiar, por exemplo, se elas conseguirem uma parceria, por exemplo, imagine que uma das duas não se interessa pelo meu trabalho, mas uma não se interessa, mas a outra se interessa. Essa daí vai ser a minha patrocinadora. Agora imagine que as duas se interessam. Então as duas vão trabalhar em parceria, como eu já falei num dos vídeos aí, né? Se as duas se interessam, eu estou disposto a produzir até mesmo uma vez, tanto produzir um trabalho, por exemplo, considerando que são duas atrizes de 2 continentes diferentes, né? E cada país tem o seu perfil. Eu produzi trabalho para o perfil oriental e para o perfil ocidental. Da mesma forma como eu posso adaptar todo o trabalho para as duas culturas, tá? Sim, eu estaria interessado até mesmo usar o mesmo trabalho em 2 versões, tá? E criar coisas novas para o mesmo trabalho, tá? Então, esse seria uma coisa minha, tá? Se você vê o Netflix, Microsoft, né? Os cus dessas empresas, tá? Eles arreganhando o furinho e falam assim, pô, cara, a gente teve uma ideia aqui que é o seguinte, cara. Por que não fazer 2 versões de um trabalho que seja oriental e ocidental ao mesmo tempo? Sempre quando eu falo alguma coisa, um cagalhão arreganha um furingo e começa a copiar alguma coisa que eu falei, tá? Ok? Então é isso daí. Pronto, aí analisando. Aí pronto, e o desinteresse delas? Elas estando desinteressadas, o meu projeto, o modelo continua do mesmo jeito, tá? Continua do mesmo jeito. Quem me patrocinar vai herdar, entre aspas, né? Tudo aquilo que elas rejeitaram, tá? O que elas rejeitaram, este grupo, essa pessoa vai patrocinar, e então vai ser mais poderoso do que elas, porque, como eu falei, tá? O meu trabalho tenho como objetivo, tá? Ser melhor que tudo aquilo que patrocina e financia elas, tá? Ok? Então, automaticamente, se elas desprezaram, eu estarei acima delas com quem me patrocinar, ok? Significa que elas escolheram a pior parte, ok? E é isso daí. Aí, o que mais que eu posso falar a respeito delas? Então, acredito que ela está muito enciumada. Acredito que a Natalie Portman está muito enciumada, porque quem tem feito referência delas, tá? É alguma coisa que está acima de toda essa horda de cagalhões que encosta o furingo no olho dos outros, tá? E está acima, inclusive, do Netflix, da Microsoft e do Google, certamente, ok? É o que é o autor Jorge Rodrigues. E aí, falando sobre ela, patrocinadoras, tá? Empreendedora dos projetos, já falei. E eu ter a pretensão de ser, inclusive, o patrão delas, tá? Ok? Uma das coisas que eu queria colocar aqui é que eu sou um expert em tudo que eu faço, né? E uma das coisas que eu entendo bem é sobre
filmes, né? Filmes, cinema, arte audiovisual, tá? Ok? Como eu havia feito uma comparação, por exemplo, aqui no Brasil tem duas pessoas que eu vi assim, que são os caras assim, que são os mais entendidos em crítica de cinema, né? Por exemplo, dos que eu vi, né? Provavelmente existam outros, mas os mais famosos é aquele cara, o Ruben Ewald, né? E aquele rapaz, o José Wilker, né? Que infelizmente ele morreu. Então era um cara que entendia bastante de cinema, ficava horas e horas falando de crítica de cinema. Então o Jorge Rodrigues é alguém que está nesse nível, tá? O nível dos melhores, ok? Então é isso daí, tá? Ok? Esse bandido que, vou só abrir um parênteses aqui, vou falar ainda sobre elas serem, significa que elas estão realmente me financiando para eu ser o patrão delas, ok? Tá? Isso daí é uma coisa que eu queria colocar. Falando agora especificamente da Natalie Portman, que coitadinha tá com ciúme porque, poxa, cadê eu nesses projetos aí? Não, eu tô trazendo aqui agora, falando a respeito dela. E aí esse cagalhão que tá colocando música alta aqui na rua, o que vai ser feito com ele? Vai pegar ele, tá? E dar várias pauladas na cabeça dele. Vai ser quase um dia inteiro só de pauladas na cabeça dele, simbolizando as músicas que ele coloca aqui. Pronto. Quando a cabeça dele já não aguentar mais de tomar tanta paulada mesmo, ele vai ser amarrado o pé dele, vai ser dado uma volta com ele arrastando aqui na cidade aqui, vai ser dado uma volta aqui na cidade, o bairro, o caso, tá? O bairro vai ser dado uma volta. Vai puxar ele lá em cima, do jeito que ele tá, pelo pé mesmo, vai ser puxado ele lá para cima do morro, tá? E lá vai ser cortado as mãos dele por ter encostado no meu computador várias vezes. Isso. E depois ele vai descer, vai puxar ele do mesmo jeito, por uma corda, vai puxar e vai colocar ele lá no ponto de música alta. Aí vai ser rasgado o olho e o cu dele milhares de vezes, tá? Vai durar muito tempo isso daí, tá? Pelo menos a metade de um dia, rasgando o olho dele. Quando terminar isso, vai ser cortado ele em vários pedaços e colocado os pedaços da carne dele ali. Vai ficar um dia ele ali para todo mundo passar e falar: ih, é o indivíduo que colocava música alta. Se for ele e outras pessoas, tantas quantas for. Se for sem cabeça, vai ter que fazer com as 100 cabeças, ok? Então é isso daí. Então vamos lá, vamos continuar. Agora falando sobre isso, aí eu vou ler um texto da Bíblia, tá? Que é o seguinte, tá? É um texto do apóstolo Paulo que eu gosto muito, tá? Que é o seguinte, eu vou ler aqui, falando aqui sobre as cartas do apóstolo Paulo, né? As cartas do apóstolo Paulo são muito legais, tá? São coisa sensacional, tá? É coisa assim, um negócio assim esplendoroso mesmo, as cartas, tá? Que o apóstolo Paulo escreveu, tá? As situações que envolvia ele e tudo mais, tá? Mas eu vou pegar um dos versículos aqui, um dos textos aqui, que é o que eu quero colocar nesse vídeo aqui, que é bastante interessante, tá? Tá escrito assim, ó. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Pronto, só isso daí. O que significa isso, Jorge? Sim, é bastante interessante, porque o apóstolo Paulo, analisando as cartas aqui, ele gastou a saliva mesmo para falar determinadas coisas a certos grupos de pessoas, né? Que no caso ele era o líder daquelas pessoas ali. Era ele que estava acima daquelas pessoas ali. Então ele gastou assim, alguns textos assim para falar determinadas coisas para ele. E nessa parte aqui, ele está fazendo referência dos outros líderes que estavam liderando eles, né? Então ele foi e disse assim: porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Interessante, tá? Ele falou aqui a respeito dos costumes que os tais líderes tinham em relação a eles, tá? Quando fala aqui, ó, quem vos devore, tá falando de como é que eu vou explorar, tá? Quem vos
Tá falando de pessoas que tiram vantagem, assim, de tirar alguma coisa da pessoa, tá? Tirar da pessoa alguma coisa, ok? Quem vos detenha, né? Não vou explicar, eu saberia explicar todas essas. Quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto, tá? Ele está falando literalmente, tá? Tudo isso aqui, tá? Que ele falou aqui, ele está falando literalmente. Poderia explicar cada uma dessas coisas. O que está mais simbólico aqui é a palavra que quem vos devore. Na verdade significa isso, tá? Significa alguém que explora uma pessoa, tá? E tira vantagem dessa pessoa aí, tá? Então é isso daí, tá? Ok? Então é isso, tá? O Jorge Rodrigues é isso. Vou colocar o nome desse vídeo. Na verdade não vou colocar, tá? Mas é isso daí. O meu projeto, tá? De ser patrocinado. Os meus projetos, tá? Eu falei sobre eu ser o líder das duas patrocinadoras. O modelo, tá? Falando de tudo como um modelo, tá? De eu ser o líder das minhas patrocinadoras, tá? De eu ter o meu trabalho patrocinado, tá? Que mais? E o texto que eu quis colocar aqui nesse vídeo aqui, ok?